Estamos na véspera do feriado e muitas pessoas vão comemorar um feriado, né? Uns vão se divertir de uma forma, outros vão refletir no que significa esse feriado. Bom, são várias pessoas, as pessoas têm livre pensamento e livre escolha, né? O livre arbítrio do que quer fazer. Mas nós vamos chamar a nossa atenção hoje, nós vamos buscar na palavra de Deus, na nossa leitura, falar sobre o alto preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ser salvos. E também vamos refletir no que depois desse preço pago, esse alto preço pago, o resultado, se as pessoas realmente, quem aceitou, se as pessoas têm interesse por esse preço pago. A nossa leitura hoje é Lucas 23, versículos 33 ao 43. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase, acredito que todos nós queremos ouvir ela nos últimos suspiros da nossa vida, né? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se nós pararmos um pouquinho para ler na palavra de Deus, vamos ver nesses últimos momentos da vida de Jesus, as palavras insultos, bateram, desprezaram, estão sempre ali presente na vida de Jesus. Antes um pouco, no jardim do Getsêmani, quando seus discípulos o abandonaram, no momento em que estava orando, os discípulos estavam dormindo. Logo depois que chegaram para ser aqueles soldados para prender Jesus, os discípulos fugiram, se encontrou sozinho, mas ele sabia que estava com o Pai. E a gente para um pouquinho para refletir nesses últimos momentos de Jesus aqui na terra. Você vai ver que não foram fáceis, porque ele se sentiu só, abandonado, foi maltratado, foi insultado, bateram nele. Todos nós podemos ler na palavra de Deus, vamos ver essas palavras presentes nessas últimas horas. Os insultos, a zombaria, despiram suas roupas, estava nu, dependurado numa cruz, sangrando e sendo envergonhado, e as pessoas passavam apontando, balançando a cabeça, zombando dele. Jesus estava ali não porque tinha prazer com a dor, mas sim porque estava pagando um preço que eu e você não poderíamos pagar para estar no céu. Foi por amor que ele fez aquilo. Agora, o mais triste que nós podemos parar um pouquinho e pensar é porque muitas pessoas estão zombando, assim como aquelas pessoas zombaram lá diante da cruz de Jesus, hoje, nos dias de hoje. Você pode ver o relato dos dois ladrões, que representa bem a humanidade nos dias de hoje. Nós podemos parar um pouquinho e ver. Aqueles dois ladrões retrata a humanidade nos dias de hoje.
Uns conhecem Jesus e aceita, crendo que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade e tem poder sobre a morte, perdoando os pecados de quem o aceitar e salvando o mesmo, dando-lhe vida eterna. Enquanto outros não só não creem, como também zombam de quem crer. Você pode ver nas redes sociais, na internet aí, quanta zombaria sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. Quantas pessoas estão zombando de Deus, achando graça daquilo. Aquele ladrão também estava fazendo isso, porque ele disse para Jesus: você não é o Filho de Deus? Desça da cruz, salva tu e a nós também. Veja quantas pessoas estão brincando com a sua vida espiritual hoje. Aquele ladrão teve uma grande oportunidade de ver ali o Filho de Deus e fazer como o que estava à direita falou, que ele repreendeu dizendo: nós estamos aqui porque somos merecedores devido ao nosso pecado, do que fizemos de errado. Nós estamos, no versículo 41 ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ali está o reconhecimento de que é pecador, de que está cometendo coisas erradas. Mas este homem, ele reconhece de Jesus, mas este homem não cometeu nenhum mal. Reconhece a santidade de Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhecendo que a vida não ia acabar ali, que Jesus ressuscitaria e poderia levar ele com Jesus. Amigos, muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com o mundo que esquecemos dessas coisas aqui. E é muito perigoso brincar com o pecado, é muito perigoso você deixar de ter comunhão com Deus, porque você vai se esquecendo dessas coisas aqui. Você vai esquecendo que vai morrer, você esquece que está envelhecendo, que vai chegar um fim, sua vida vai chegar num fim. E quando chegar, o que você tem levado para se encontrar com Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai julgar todas as pessoas, que está lá sentado no seu trono. O que nós estamos fazendo? Será se estamos como o ladrão da esquerda, que zombou de Jesus e fez pouco caso do seu sacrifício, mesmo estando numa sentença de morte? Ou o ladrão da direita, que aproveitou a grande oportunidade de ver o Filho de Deus ali do seu lado e pedir misericórdia? Pense bem na sua vida, como você está vivendo hoje. O dever daqueles que têm Jesus é continuar sua missão, não olhando as circunstâncias ao seu redor. Sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Se nós não pertencemos a tal lugar, não seremos bem aceitos ali, porque tudo que fazemos incomoda as pessoas que estão no seu conforto. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 24 a 25 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Assim, porque as pessoas estavam chamando Jesus de Beelzebu, como o maioral dos demônios, porque Jesus estava curando as pessoas. Se tratavam Jesus daquela forma, ele está dizendo aqui como vai tratar nós, que decidimos seguir ele também. Agora, não devo me escandalizar diante dos problemas nem das aflições que eu passo nessa vida, e sim dar glórias a Deus, porque se estou sendo zombado, se estou sendo prejudicado de alguma forma por servir a Jesus, que bom, porque sei que estou incomodando o inimigo, estou fazendo a vontade de Deus. Antes da crucificação, os soldados zombavam de Jesus, como falei aqui agora há pouco, né? Esses últimos momentos foram difíceis na vida de Jesus, porque todos zombavam dele, maltratavam, batiam nele e tiraram suas roupas para que todos pudessem ver ele nu numa cruz, sangrando e chorando, sofrendo as dores da sua crucificação e as dores do abandono daqueles que o amam, a quem ele ama.
Em Lucas 22, versículos 63 ao 65 diz: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Assim é também com muitos daqueles que se dedicaram a servir a Deus. Muitas vezes não são reconhecidos no lugar que está. E isso é bom, porque se você não está sendo reconhecido diante do mundo, você está sendo reconhecido diante de Deus. Isso é bom. Vejo muitas pessoas que querem ter notoriedade, Querem ser astros gospel, querem estar no topo das paradas de sucesso. Muitos pregadores querem estar alinhado com a mídia, estar acima, estar sempre em evidência. Devemos ter muito cuidado, porque nós temos que estar no anonimato. O nosso nome não deve estar em evidência, e sim o nome de Cristo. A nossa mensagem tem que ser a mensagem de arrependimento, de pecado, e não de prosperidade, não de conforto desse mundo, porque Jesus veio e sofreu. Ele não tinha onde morar, ele mesmo falava. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muitos hoje estão juntando muitas posses, criando um padrão de vida mundano, querendo ter muitas coisas, querendo se agarrar ao mundo perdido que está condenado ao seu fim. Devemos ter muito cuidado, porque as nossas decisões, o que estamos buscando, o nosso coração, onde está? Se está como aquele ladrão que estava na direita, arrependido, buscando misericórdia nos seus últimos momentos da sua vida. Porque a nossa vida aqui é passageira, nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui a algumas horas. Veja bem, se trataram filho de Deus, que só fazia o bem para todos, se o trataram da forma que trataram, quanto mais aos seus discípulos, aqueles que se dedicaram a fazer a sua vontade. Aquele ladrão que insultou Jesus devia ter conhecido dos milagres, devia conhecer os milagres que Jesus tinha feito e também dos seus ensinamentos, mas mesmo assim resolveu tratar Jesus da forma que tratou, porque naquela época todas as pessoas conheciam esse movimento, aqueles milagres que eram feitos, era notório na região, em toda aquela região que estava. Então com certeza aquele ladrão sabia quem era Jesus. O mundo hoje conhece Jesus também. As pessoas estão destruindo a família, os valores cristãos, não estão nem aí para a vida espiritual. Mesmo na hora da morte, o ladrão estava tão cego que não percebeu que estava indo para o inferno. Muitos estão partindo desse mundo sem saber o que os espera após a sua morte. Tome muito cuidado, porque a nossa vida aqui é tão pequena. São poucos anos de vida que vivemos aqui, anos sofridos, enquanto o Senhor Jesus morreu para que tivéssemos vida plena, vida eterna, vida no paraíso. O preço foi alto pago por Jesus. Se foi difícil para ele, um alto preço, para nós também não será fácil, porque somos seus seguidores de verdade. Nós devemos entrar pela porta estreita. Se queremos ser realmente discípulos de Jesus, temos que entender que não seremos aceitos pelo mundo. Lá em João, no capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, ele está atuando para que nós sejamos preparados para o grande dia que encontrarmos Jesus. Se ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos para que as nossas ações, nossa conduta, a nossa vida esteja em conformidade com o padrão do Salvador. Significa abrir mão significa adquirir virtude, significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e abrir mão das coisas do mundo, dos prazeres mundanos, para viver os prazeres espirituais, ter alegria na lei do Senhor, ter alegria em estar na casa de Deus, ter alegria em ler a sua palavra, ter alegria em estar orando continuamente. Todos que têm fé na pessoa de Jesus Cristo, que têm a confiança no fato de que ele morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para dar vida eterna, são considerados discípulos de Jesus Cristo.
Isto implica em conhecê-lo através da Bíblia e fazê-lo conhecido, seguindo seus passos num relacionamento pessoal. Depois da sua ressurreição, Jesus comissionou a todos os seus discípulos e Ele está nos chamando também. Mateus 28, 19 e 20, sempre falamos aqui, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não nos abandonou, Ele está conosco, Ele está nos guiando para a eternidade. Devemos olhar com os nossos olhos espirituais, devemos buscar mais a presença de Deus para as nossas vidas. O mundo nos odeia, o inimigo anda em derredor como leão, rugindo, procurando alguém que possa tragar. Mas se estamos firmados na rocha, não vamos ser abalados. No momento que seremos chamados, estaremos como aquele ladrão da direita. Senhor, lembra de mim aí no teu reino. O alto preço que Cristo pagou pela nossa liberdade não temos como pagar, mas podemos viver uma vida de gratidão fazendo o que Ele nos ensina a fazer. Servos de Deus que viveram no passado foram zombados, foram humilhados, mas não desistiram de servir o seu Deus. Em 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16 diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois eles tinham compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas veja o versículo 16 que ele diz: mas eles zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, expulsaram e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Hoje a palavra de Deus está sendo pregada, e que seja por mim e por você. E bem-aventurado esses que estão pregando essa palavra, porque aqueles que recusarem, é como o versículo diz, não terá remédio. O sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz está valendo para todos que estão respirando hoje. Vamos aproveitar a oportunidade e nos apresentar ao Senhor, pedir para que Ele venha nos ajudar a romper, a viver essa vida que estamos aqui vivendo, confiante em suas promessas, e que Ele nos prepare para no dia da nossa partida estejamos prontos para entrar no seu reino. Vamos lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, não só nessa data que o povo comemora Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, mas vamos lembrar do sacrifício de Cristo todos os dias da nossa vida, que nós não pertencemos a nós mesmos. Quando vamos fazer alguma coisa, devemos pensar: o que eu estou fazendo? O meu mestre se alegra ou ele fica triste com o que eu estou fazendo? Você não pertence a você, você pertence a Cristo, pois Ele pagou um alto preço pela tua liberdade, por você.